Amados, eu quero meditar na palavra do Senhor nessa noite. Nós, como já dissemos, os nossos dois cultos, eles têm a mesma mensagem, o mesmo louvor, as mesmas pessoas servindo aqui, servindo lá em cima. Portanto, nós acabamos de ser ministrados. Talvez alguns que estavam aqui vão receber dose dupla. Eu celebro 2 vezes o louvor ali, a segunda vez parece que é melhor que a primeira, e é uma bênção, sei lá, que mistério é esse. Mas eu já comecei a ser ministrado enquanto preparava essa mensagem, e serei duplamente ministrado, porque antes de falar aí, pode ter certeza que ela fala aqui, pode ter certeza disso. Eu quero hoje falar com você sobre o tema que está posto na tela para a gente: alegria e celebração. São características do reino. O reino é um reino festivo, é um reino alegre, é um reino que celebra, que vibra, que pulsa, que se alegra com tudo que está acontecendo. Se você não enxerga na tua vida essas características, é porque provavelmente você está fora do reino. Quem está no reino tem essas características na sua vida. E eu estou falando isso para um grupo majoritariamente cristão, que talvez um dia você teve, um dia você foi alegre, um dia você foi uma pessoa que celebrava a vida, as conquistas, as bênçãos, as dádivas, você era feliz, mas você foi se tornando uma pessoa ranzinza, crítica, reclamona, nada está bom, azeda, amarga. E talvez isso hoje já pegou até a tua fisionomia, teu semblante é um semblante sisudo. Porque se a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, eu posso entender que o coração descontente, ele enfeia o rosto. Não precisa de muita coisa para a gente chegar a essa conclusão. E eu quero falar com você sobre esse reino e essas características. E, por incrível que pareça, lendo e preparando essa mensagem, eu me deparei com um ensino de Jesus em Lucas capítulo 15. E Lucas 15 é um capítulo de parábolas, 3 parábolas. Nós falamos a semana passada sobre uma segunda chance, numa parábola de Jesus, naquela figueira que não dava fruto, estéril. E a parábola termina, com o viticultor pedindo para o Senhor, o dono da vinha, que tinha uma figueira ali, dar uma chance. E ele ia trabalhar e tudo mais. Enfim, se você não ouviu essa mensagem, ela está disponível lá no canal do YouTube da igreja da IBPAM. Eu, lendo Lucas e lendo as parábolas, e Lucas é o evangelho que mais tem parábolas de Jesus, e parábolas era um método que Jesus muito se utilizou para ensinar, muito. Ele era um mestre em contar parábolas, essas histórias que não existem, são fictícias, mas ela tem uma lição, um princípio muito claro. Então, quem escutava uma parábola, entendia a parábola. Não tinha como você escutar e não entender. Era muito claro. E eu quero me dirigir com você para as 3 parábolas de Lucas, capítulo 15. Certamente você já ouviu todas elas. A parábola que eu mais amo, talvez a que todos mais conheçam, está em Lucas 15. Mas eu quero me deter nas 3, porque uma está ligada à outra. E eu acho que quando a gente parte para o texto bíblico dessa maneira, a gente extrai mais a sua profundidade, as suas riquezas. O versículo 1 do capítulo 15 contextualiza para a gente o momento em que Jesus conta essas parábolas. O que está acontecendo? Qual que é o contexto para que Jesus comece a contar as parábolas que ele vai contar? Então leia comigo, versículo 1 de Lucas 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo.
Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles, com os pecadores. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Este é o contexto, está muito claro para a gente entender. Haviam dois grupos de pessoas, um grupo composto de publicanos e pecadores. Então você pode pôr tudo no mesmo balaio, porque para eles, um publicano, ele era um pecador contumaz, não tinha nem como, né? Porque ele cobrava impostos a mando de Roma. Mas olha que interessante, este grupo, né, que tem publicanos e pecadores no bojo, e o outro é composto de fariseus, de crentes. O fariseu era o crente da época, era o mais parecido com o crente, era o fariseu. E doutores na lei, os mestres. Não é nem pastor, é muito mais, né? Porque os caras eram mestres na lei. Então, dois grupos. Só que olha que coisa surpreendente. O grupo dos pecadores, assim rotulados, né, estavam ali para ouvir Jesus. E você não dá o teu ouvido para alguém se você não quer saber desse alguém. O outro grupo está ali também, mas com outra intenção, criticar Jesus. Duas realidades completamente distintas. Um grupo está ali querendo ouvir o que você tem a me dizer. O outro grupo está ali, mas eu estou aqui para criticar. E eles começavam criticando, dizendo: esse homem recebe pecadores e come com pecadores. Quero fazer uma observação, porque esse texto é muito mal empregado. Jesus nunca foi e nunca será conivente com o pecado. Jesus não comunga na mesa onde há iniquidade. Não tem como, ele é santo, santo, santo. Não tem como ele comungar juntamente com pecadores. Quem diz e rotula essas pessoas de publicanos e pecadores são os mestres da lei, os fariseus. Eles consideram isso. Porque para eles, todos aqueles que não fazem parte, né, do grupo seleto deles ali, é pecador, é publicano, não tem parte aqui. Mas eles não consideram que aquelas pessoas estão, de alguma maneira, sendo atraídas por Jesus. E muitos, como Maria Madalena e tantas outras, estão tendo a sua vida transformada, mudada por Jesus. Eu e você éramos pecadores, sem dúvida nenhuma. E ele foi ao nosso encontro quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Engasguei aqui. Ele foi ao nosso encontro neste momento, quando nós estávamos mortos ali. Mas a partir desse momento há uma mudança na nossa vida, há uma outra resposta. Pois bem, esse é o contexto. E é por conta deste grupo de fariseus e mestres da lei que criticavam Jesus, dizendo: ele come com pecadores, ele anda com pecadores. Jesus andou sim, mas a todos os pecadores, dentre os quais todos nós um dia fizemos parte, ele fez um convite ao arrependimento para todos nós. Com cordas de amor ele nos laçou, ele nos atraiu para si. Ele transformou o nosso coração através do seu gesto de amor e de bondade para conosco, que não merecíamos absolutamente nada. Então quero só destacar isso para não continuar a mensagem deixando esse entendimento aberto. E ele, portanto, conta a primeira parábola. A parábola conta sobre uma ovelha perdida. Quantos já ouviram a parábola da ovelha perdida? Levanta a mão aí para mim ver. Eita, a grande maioria. Muito bem. Versículo 4 de Lucas 15 diz: olha, qual de vocês, falando para os mestres da lei, para os fariseus, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Pergunta Jesus. Qual de vocês? Você tem 100 ovelhas, uma perdeu-se, você deixa todas lá no campo e vai atrás da que se perdeu. E quando a encontra, coloca
alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar em casa, você está tão alegre de você ter encontrado a tua ovelha que havia se perdido, que você reúne seus amigos e vizinhos, você chama a galera toda e você diz: ei pessoal, alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Celebre comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Alegria, celebração estão presentes na primeira parábola que Jesus contou aqui. Eu não quero me deter, porque são 3, senão a gente vai se estender, mas Jesus está falando de algo que nenhum daqueles homens faria. Nenhum. Primeiro porque pastor de ovelhas, neste contexto dos dias de Jesus, está em declínio. Diferente dos dias de Davi, né, que o pastor tinha uma outra conotação, aqui, pastor de ovelhas não é uma profissão tão reconhecida. Ela está, meia marginalizada. E Jesus faz uma comparação dizendo: qual de vocês, que tendo 100 ovelhas e perder, não deixa as 99 e vai atrás daquela uma? E quando você a encontra, você coloca ela alegremente nos ombros e vai para casa. E chegando em casa, você está tão feliz que você faz uma festa, você chama todo mundo e celebra. Sabe por que ele está falando dessa maneira? Porque nenhum daqueles homens era capaz de olhar nem para o lado. O máximo que eles conseguiam fazer era olhar para o seu umbigo, para baixo. Eles jamais iriam se importar com uma ovelha. 1%. 1%. Pessoas narcisistas, egocêntricas. Jamais. Portanto, Jesus está confrontando eles que se acham, o suprassumo, mas ao mesmo tempo ele está apresentando algo que eles desconhecem completamente. Existe alguém que se importa com cada um. Não importa se é 0,00000%, se é 1%, se é 10%, se é 50%, não importa. Jesus vai dizer: olha, eu digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas como vocês, que acham que não precisam de se arrepender. O céu festeja, porque alegria e celebração são características do reino. O céu faz festa. Hoje o céu fez festa. 3 vidas se renderam a Jesus no primeiro culto. 3 vidas, uma família inteira, que Deus começou a resgatar os filhos, e glória a Deus. O céu celebra, e Jesus está dizendo para eles: vocês não entendem nada sobre isso. Eu digo para vocês que o céu também faz alegria quando um pecador que está perdido é achado. Vocês não têm a mínima condição de levar e de exercer aquilo que deveria ser dever, é redundância, aquilo que, vocês vão entender, deveria ser o dever deles, como é meu e seu. Nós somos chamados para quê? Senão para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Anunciar para quem? Nós somos arautos, aqueles que anunciam, e quando nós nos omitimos do nosso papel, nós estamos deixando de fazer aquilo que deveríamos fazer. E Jesus está falando exatamente isso para eles. Mas ele segue. Veja que uma parábola está ligada na outra. Qual é a mulher? Agora ele compara aquele grupo com mulher, o que não foi nada bom, porque eles não gostavam disso. Mulher é quase que uma casta inferior naquela cultura, naqueles dias. Entenda isso. E Jesus diz: qual a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas, e não é uma moeda igual hoje, que alguns centavos aí de reais, que o real já não está valendo mais nada, centavos de reais, então, só misericórdia, Aqui não, nós estamos falando de uma dracma, era uma moeda, um dia de trabalho de um trabalhador, então tem o seu valor, E qual a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, a parábola anterior ele falou de uma ovelha em 100,
Agora ele falou de uma moeda em 10. 1%, aqui ele está falando de 10%. Qual uma mulher que perder uma dracma, ela não acende uma candeia, ela varre a casa, ela procura atentamente até encontrar a moeda que perdeu. E quando encontra, preste atenção, ela não faz, ai, que bom, né? E põe lá junto com as outras, achei o meu dinheiro, não. Quando ela encontra, ela reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Jesus não está falando de ovelha. Jesus não está falando de moeda. Jesus está falando de vidas. De vidas. E Jesus sabe o valor de uma vida. A mulher sabia o valor de uma dracma. Jesus sabe o valor de uma vida. Não importa se ela é 1%, 0,0000 qualquer coisa, não importa. Eu fico estupefato, né? Eu estou vendo os vídeos das meninas, né? Não sei quantos entraram nos grupos que elas abriram, mandaram o link, a gente compartilhou com todos que queiram acompanhar. E eu estou vendo lá da Thaís e da Bia, uma está no Panamá, né? E a outra está na Papua Nova Guiné, lá da Austrália. E realidades completamente distintas, e vendo aqueles vídeos, e vendo, enfim, o pessoal, né, da região, e um pouco da cultura, a gente fala, meu Deus, como as coisas são vastas, são tão maiores do que a gente imagina. E o Senhor sabe o valor do menor indivíduo de Papua Nova Guiné. Aqui, talvez você ache que você está aqui, que ninguém está te vendo. Você é mais um aqui, você entra e sai e ninguém te vê. Ele te vê. Ele sabe o teu valor. E você tem um valor. Me lembro da canção que a gente cantou tanto, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Cantávamos tanto, porque é verdade. As pessoas, o mundo, pode esquecer, mas não. E lembre-se, Jesus está contando essa parábola para aquele grupo que está criticando ele por ministrar a vida de pessoas que têm valor, que estão ali ouvindo e sendo transformados pelo Senhor, porque é claro que nós só podemos responder àquilo que Ele fez em nós. Ele precisa nos tocar, Ele precisa nos tirar do estado de morte que nós estávamos, para que a gente possa ter vida e responder, né, ao que Ele está fazendo. E a gente vê na parábola 1 da ovelha, na parábola da dracma, a gente vê nas duas alegria, celebração. Nos dois casos reúnem as pessoas, celebram, alegre-se comigo, eu encontrei a minha moeda perdida, eu encontrei algo de valor. E Jesus está falando para pessoas que não se importam, porque para eles, aquelas pessoas ali, não tem valor nenhum valor. Só tem valor o que segue a cartilinha deles. Mas eles são sepulcros caiados. Por fora, muito bonito, por dentro, estão podres, sem vida, cheirando mal. Jesus mais uma vez diz no versículo 10, eu lhes digo, da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Da mesma forma, a alegria na presença do Senhor, quando um pecador se arrepende. Eu fico imaginando a festa que é no céu nos domingos. Você imagina os cultos de igreja toda, mundo afora, né? Deve ser, ainda bem que tem fuso horário, né? Porque tem alguns que é no outro dia, né? Que aí tem vários, ou seja, o céu é só alegria, é festa todo dia. Deve ser uma alegria. E eu creio no que a palavra de Deus diz, a alegria, os anjos celebram. O céu não é triste, Deus não é carrancudo, Ele não é de mau humor, Ele é feliz, Ele é alegre, Ele celebra. E você não pode não ser assim, a não ser que você não tenha, de fato, participação no reino. Aquela realidade não faz parte da tua vida, aí você não vai ter mesmo. Mas ele não para aqui. As parábolas são uma crescente.
Ele fala de uma ovelha entre 100, ele fala de uma dracma entre 10, agora ele fala de 2 filhos. 2 filhos. E um desses vai se perder, e nós chegamos na parábola do filho pródigo. Versículo 11 diz, Jesus então continuou, o ensino de Jesus tem uma projeção, e ele está numa crescente. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte na herança. E a Bíblia diz que o pai repartiu sua propriedade entre eles. Eu acho que você há de convir comigo que nos dias de hoje, um filho chegar para um pai em vida e falar, ô velho, quero a minha parte aí, velho. Já é um desrespeito sem tamanho. Sem tamanho. Seu pai vivo, e ele tem lá uma casa, um terreno, seja o que for, não importa, e você chega para o teu pai em vida e fala, quero a minha parte, aí vende aí que eu quero a minha parte, quero zarpar. Já é um desrespeito absurdo hoje. Agora imagina 21 séculos atrás, nos dias de Jesus, Oriente Médio. Isso era impensado, era inaceitável, era incabido. Um filho que pedisse a herança para o pai em vida, era a mesma coisa que ele falar, morra, velho. Você não presta para mais nada, morra. Eu quero o meu dinheiro. Ser vivo me atrapalha. É chocante. Jesus contou algo para chocar, de fato. O texto diz que o pai não retrucou. Ele vendeu, repartiu, né, entre eles. Ele tinha 2 filhos. Portanto, o filho mais velho também recebeu a sua parte. E o texto continua dizendo, não muito tempo depois, esse mais jovem reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Eu acredito que ele pegou o dinheiro, ficou ali, depois com o dinheiro, falou, quer saber? Não preciso mais do meu pai. Estou com grana. Não preciso dele, não. Eu vou viver a vida. Porque a Bíblia fala que um tempo depois, né? Não muito tempo depois, ou seja, ele não pediu para ir, ele pediu porque ele queria ter a garantia dele. Depois, ele falou, tem vida melhor aqui, isso aqui é mó chatice, cara, mó mesmice. Não, tem outras áreas para mim, aí eu tenho grana, eu vou seguir a vida. E ele foi, reuniu o que tinha, foi para uma terra distante, diz a palavra, e lá neste lugar desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Preste atenção nesse detalhe. A Bíblia diz que ele viveu de forma irresponsável. E eu posso dizer para você que não há irresponsabilidade maior para mim, para você, para qualquer pessoa, do que nós acharmos que podemos viver longe de Deus, longe do Pai. É a maior estupidez, é a maior irresponsabilidade. Você achar que você não precisa do Pai. Há muitas maneiras de a gente viver irresponsável. O texto não diz que ele fez coisa errada, caiu nas drogas, no crime, na prostituição, não diz nada disso. O texto diz que ele viveu, desperdiçou, vivendo irresponsavelmente. Infelizmente, muitas pessoas vivem irresponsavelmente. Se distancia da orientação do pai e vai tomando decisões, uma mais irresponsável do que a outra. É um relacionamento irresponsável, é um contrato irresponsável, é uma compra irresponsável, é um cartão de crédito irresponsável, é um monte de coisa irresponsável. Depois vem a fatura. Não do cartão apenas, de tudo isso que eu falei. E aí você tem que pagar a conta. Uma vida irresponsável vai trazer a fatura. E trouxe para esse moço. Chegou um momento que ele gastou tudo, o texto diz. E aí chega um momento na vida que a economia balança, as coisas acontecem, e nesse mundo antigo, quando acontecia isso, havia um tempo de fome. Houve fome na região, e a Bíblia diz que ele começou a passar necessidade. Ele começou a mendigar. Passar necessidade não é a falta do soufflé.
né? Ou do Kinder Ovo, Kinder Bueno, delícia, né? Essas coisas. Tudo isso que eu falei, os três é um melhor que o outro. Mas não é dessas coisas. É não ter o que comer. É passar fome. É virar pedinte. E aí a Bíblia conta que ele foi procurar trabalhar com um cidadão naquela região, mandou ele cuidar de porcos. Um judeu jamais aceitaria chegar perto de um animal como um porco. De forma ritual, ele não podia. Para um judeu, só pensar num porco já contaminou tudo. Ele foi ali. E a Bíblia diz que ele queria comer o que os porcos comiam, mas nem isso ele podia. Porque aquela comida era do porco. Se você quiser, você trabalha e tente ter algum dinheiro para comprar a sua comida. Isso aqui é deles. A situação que Jesus conta, ela é bem dramática mesmo. Bem dramática. E o texto diz que então ele caiu em si. Caindo em si, ele pensou, poxa, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu vou me pôr a caminho, eu vou voltar para casa, para meu pai, e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. O discurso é lindo, mas é hipócrita. O cair em si aqui está longe de ser arrependimento. O cair em si é o que muitas vezes acontece comigo e com você, quando a gente se dá conta da bobagem que fizemos, dos erros que cometemos, quando a gente, de alguma maneira, sente remorso por decisões, por escolhas, por desobediências. E remorso não é arrependimento. Remorso traz dor, traz lágrima, traz tudo, mas o remorso é um sentimento que está ligado com a consequência daquilo, e não com, de fato, um arrependimento genuíno pelo que você fez, desrespeitando, desobedecendo um princípio divino e afrontando a santidade de Deus. Ele em nenhum momento se arrependeu do que ele fez com o pai, da vergonha que ele fez o pai passar, a humilhação pública, na aldeia, todo mundo sabendo que o filho do seu João quis a morte dele, pegou o dinheiro dele, fez o velho vender as coisas e zarpou no mundo afora. A vergonha. Ele não se arrependeu, o que eu fiz, como eu sou miserável. Ele se arrependeu de ter gasto tudo e agora está passando fome. A consequência da vida irresponsável é isso que fez ele cair em si. E como ele tentou tudo, em todos os lugares, e não conseguiu nada, aí ele pensou, poxa, mas meu pai tem empregado. E lá eles têm comida de sobra. E eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou para lá e eu vou chegar e eu vou falar para ele, olha, né, eu pequei contra o céu, porque eles evitavam falar o nome de Deus em vão. Então pequei contra o Senhor, né, pequei contra o céu, pequei contra ti. Mas aquele discursinho que muitas vezes nós temos, sabe? Achando que Deus cai na nossa lábia furada, na nossa oração rebuscada, bonitinha. Cara, Deus quer coração rasgado. Não é palavras bonitas na boca, nos lábios. Ele quer coração rasgado, coração sangrando, chorando por dentro. Não adianta a gente usar boas palavras e falar, não adianta, isso não move o coração de Deus. O que toca, o que move o coração de Deus é um coração quebrantado e contrito. Mas ele foi naquela de eu vou voltar, eu vou no caminho, vou dizer, pai, eu pequei, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, o que eu fiz? Né? Me dá um emprego. No fundo, eu quero resolver meus problemas. Quero uma vaga de emprego. O termo original aqui traz esse sentido de que ele propôs para um contrato de trabalho. Eu trabalho para você, você me paga. E está tudo certo. Está tudo resolvido. E o texto diz que ele se levantou e foi para o pai. Estando ainda longe, a Bíblia diz que o pai o viu e cheio de compaixão, o pai correu para o filho, abraçou o filho,
beijou o filho que talvez estava quilos mais magro, pele queimada de tanto andar no sol, todo sujo, todo fedido, sabe quanto tempo sem tomar banho, vivendo, trabalhando com porcos, sem se alimentar bem durante sabe Deus quanto tempo. E o pai ao longe vê. E se você pensar comigo num contexto mais amplo, imagina a vergonha daquele pai que de repente vê alguma coisa e sai correndo, o velhinho correndo nada. Aquela aldeia, todo mundo vendo. O senhor correr e de repente ele se atraca no pescoço de um cara sujo, irreconhecível. A humilhação que ele passa de novo, porque ele está se humilhando. O pai está se humilhando ao correr em direção ao filho, cheio de compaixão, sem nojo do filho, sem asco do filho, sem ressentimentos do que o filho fez com ele, mas durante todo o tempo que o pai esteve ali, ansiando e desejando o regresso do filho. E quando ele vê aquele que vem com o discursinho pronto, ele começa a falar: pai, pequei contra o céu, contra ti não sou digno. Eu imagino o pai colocando a mão na boca dele e fala: fala nada não, filho. Fala nada não. O pai dá uma ordem para os servos, dizendo: depressa, depressa. É para já. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo. Calce os seus pés. O pai devolve para aquele filho dignidade, honra, tudo que ele não tinha mais. E aí, mais uma vez, pela terceira vez, na terceira parábola, a gente vê esses detalhes aparecer. O pai dá uma ordem: tragam o novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e vamos celebrar. O pai festeja pela vida do seu filho, que de alguma maneira recebe o amor dele. O pai se alegra quando o amor dele toca o nosso coração, quando o amor dele nos constrange, quando o amor dele, a bondade dele, o favor dele, o abraço dele nos constrange. O pai se alegra, o céu se alegra. Traga um novilho gordo. O novilho, não é um novilho, é o novilho gordo. O cabrito é aquilo que você mata ali para você fazer o churrasquinho ali para sua família. O novilho, não. O novilho é a melhor carne que tem, meu querido. Entendeu? É a melhor carne. E é carne suficiente para você servir toda a comunidade. Toda a aldeia foi convidada para aquele encontro. Toda a aldeia. Todo mundo. O pai chamou todo mundo. Ele não tem problema de se humilhar. E ele fez questão de fazer tudo aquilo de forma pública. Celebrar e comemorar. Diz o verso 24: porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E a Bíblia diz que eles começaram a celebrar, começaram a festejar, porque o reino é um reino de alegria e de celebração. O reino de Deus celebra, o reino de Deus é um reino alegre. A gente passa por luta, por prova, não quer dizer que a gente está todo dia sorrindo, mas a gente se alegra no Senhor. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos levantamos, nos colocamos de pé, olhamos para os montes de onde nos vem o socorro e a gente caminha. Não tem aquela arrastar o pé, ó céu, ó vida, ó dia, ó azar, aquela lamúria, aquele, sabe, aquela pessoa azeda, rixosa. Não tem. Se você vive isso, você precisa conhecer o reino.
Você precisa ser inserida no reino, porque o reino de Deus é um reino de alegria, é um reino de festa, é um reino de celebração, é um reino que celebra não apenas vidas, mas celebra a vida de Deus em nós. E a gente vê isso. Mas olha que coisa surpreendente. Tem gente que não faz parte do reino. Ah, lá no mundo está cheio. Não, na igreja. Aqui. Agora. Tem gente que não se alegra com as coisas que Deus está fazendo. Estou preocupado com esse negócio de dons aí. Estou preocupado. Não consegue se alegrar. Estou preocupado com os rumos da igreja. Não consegue se alegrar, não consegue celebrar, não consegue ver o que Deus está fazendo. Enquanto eles celebram, festejam, e o novilho gordo foi cortado e a carne começou a queimar, e o cheiro começou a subir, e a festa começou a acontecer, a música acontecendo, o som ecoava longe. Enquanto isso, o filho mais velho que estava no campo, o irmão do cara, irmão, quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então deve ter escutado barulhos, não apenas música, mas as pessoas cantando, se alegrando, celebrando, alegres. E chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo. Meu Deus do céu. Quando falou do novilho gordo, aí pegou na ferida do cara. Porque eu acho que ele queria esse novilho para alguma coisa. Mas mexeu com ele de uma maneira. O filho mais velho, diz o verso 28, encheu-se de ira. Enquanto a vida é celebrada, enquanto a alegria, enquanto a celebração acontece no reino, quem está fora do reino fica irritado, irado, profundamente irritado. A alegria do outro te irrita. A expressão de adoração do outro te incomoda. Encheu-se de ira. E o texto diz claramente: e não quis entrar. Ele não quis entrar na celebração da vida. Não quis. A Bíblia diz que o pai saiu e insistiu com ele. Olha a vergonha que ele fez o pai passar, cara. Olha a vergonha. O pai sai da festa e vai lá uma distância, sei lá de quanto, e todo mundo: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, você não sabe, o irmão não quer vir, não quer, está pé da vida, não quer. A vergonha. Eu fico imaginando a gente passar por uma coisa dessa, com o filho, que vergonha, onde eu ponho a minha cara? Insistiu e ele não quis entrar. E diz o texto que ele respondeu para o pai: olha aqui, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para você, tenho feito tudo que você manda, tenho estado na tua casa, tenho dado dízimo, eu nunca saí da tua casa. Mas, querido, quem disse que bater ponto na igreja te faz estar dentro do reino? Quem disse? Se você não tem alegria na presença dele, e se você não celebra a vida na presença dele, você está só dentro de uma estrutura religiosa. Você está dentro de um quatro paredes, você está dentro de uma denominação, você não está vivendo no reino, você não se alegra com o Senhor do reino. Não adianta nada você simplesmente obedecer ordens de forma mecânica, sem desfrutar da presença, da comunhão do Pai, conhecer o Pai. Não adianta nada. Ele tentou acusar o filho, o irmão, ele não consegue nem chamar o irmão de irmão. Ele diz assim: quando volta para casa, é esse seu filho.
É irmão dele. Quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os bens, tem os bens com as prostitutas, já tenta rotulá-lo, enquadrá-lo na lei de Moisés para que ele fosse morto. Você mata o novilho gordo para ele. Está aqui o ponto. Pegou no novilho gordo. Aquele novilho, você matou para ele. Mas para mim, nem um cabrito para mim fazer com os meus amigos. E o pai fala: filho, você tem tudo. Tudo é teu. Estúpido, tudo é teu. E eu penso que eu me emociono sempre nessa passagem bíblica, porque para mim é a parábola, é o ensino de Jesus mais extraordinário sobre o amor de Deus, o cuidado de Deus, como Ele de fato é aquele que não mede esforços e nos pega nos montes e valados, nos coloca no ombro e traz de volta para casa alegre. Uma ovelha pesa 35, 40 quilos. Você acha que alguém fica feliz fazendo isso, gente? Quem que faz isso alegre? E ao chegar, em vez de deitar e tomar um banho, que eu estou morto, eu vou fazer festa. Isso é reino, é o céu, é o Senhor. E eu penso que nós precisamos, pode vir, por favor, querido. Nós precisamos viver verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja para nós. Eu pergunto, a alegria faz parte da tua vida? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa que celebra? Quer ver uma celebração? Como que você adora Jesus? Como que você manifesta seu culto a Jesus? Tem pessoas que fazem isso de mão no bolso, cara. Tem pessoas que fazem esse momento mascando chiclete, olhando para o lado, vendo tudo que está acontecendo. Você não consegue vibrar. Aí eu pergunto, como que você vai para um estádio e você grita que nem um louco? Por causa de 20 e poucos babaca correndo ali, que não estão nem aí para você, que não sabem quem é você, que não estão nem aí. Mas para aquele que deu a vida por você, você não consegue celebrá-lo, adorá-lo, cantar com vontade. Chorar com vontade, levantar as mãos, isso aqui é sinal de rendição. O corpo fala, a gente se expressa com tudo. Você imagina se eu estou aqui pregando tudo isso, falando assim, ó. Filho, sem entonação, sem gesticulação, tudo fala. Enfim, essas três passagens, essas três parábolas, vai mostrar para aqueles mestres da lei, aqueles religiosos, aqueles conhecidos, entendidos no assunto X, Y, Z, que eles não estavam no reino. E Jesus contou todas elas para chegar no fim e identificar aquele grupo com esse irmão mais velho, que sempre esteve perto do Pai, mas não conhece nada do Pai, não sabe quem é o Pai, não conhece o amor do Pai, não desfruta do Pai. Não vale a pena você ficar vindo para a igreja e seguir orientações e diretrizes e fazer isso e aquilo porque alguém está dizendo aqui. Não, é a regra da igreja, então eu sigo. Não, querido, não se trata disso. Quando a igreja estabelece princípios, padrões, é porque subentende-se que todos que fazem parte dela foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus que aquele é o padrão bíblico de se viver.
Não adianta você seguir uma cartilha sem que você seja convencido por Ele a viver aquela vida. Não adianta viver uma vida de regras, de checklist. Enfim, eu desejo que Deus, através do seu poderoso Espírito, ministre no nosso coração, se verdadeiramente essas características do reino são reais na nossa vida. Alegria e celebração são características do reino de Deus. O Senhor Jesus sabe quem é você. Ele sabe teu nome, teu sobrenome. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Algumas são mais fáceis de contar. Mas Ele sabe. E Ele está aqui hoje para dizer para você: eu te esperei tanto tempo. E eu estou doido para fazer uma festa hoje à noite. Estou doido para fazer uma festa hoje à noite. Deixa Ele correr e te abraçar nesse pescoço sujo, nesse cangote fedido, e dizer para você o que só Ele pode dizer. Falar ao teu ouvido só o que Ele pode fazer. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai querido, eu peço que o Teu Espírito Santo ministre a Tua palavra, Senhor. Neste momento em que nós vamos participar da Tua ceia, que o Teu Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que nos torna dignos e aceitáveis de estarmos de pé na Tua presença. Teu sacrifício por nós. Que o Senhor toque corações aqui nessa noite. Que o Teu Espírito Santo traga pessoas para a Tua presença de volta. Que haja libertação, salvação, cura e transformação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé para adorar Jesus. Pessoal do louvor, vamos louvar com aquela canção da ceia.